Salmos para a Alma, uma pausa diária para ouvir Deus, com a missionária Luciana. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do grupo de oração Ebenezer. É com muita alegria, meus irmãos, que nesta segunda-feira nós continuamos avançando na nossa série Salmos para a Alma. Você que tem nos acompanhado desde o início, ou para você que entrou hoje, nós temos aprendido, através do Salmo, muitas lições que servem para os nossos dias atuais, através da vida do servo Davi. Hoje, meus irmãos, estaremos nos enfocando no Salmo 63, onde Davi vem mostrar que quando nada neste mundo consegue preencher o vazio da alma. Hoje, estamos vivendo em um tempo em que todos temos acesso a quase tudo. Temos tecnologia, temos informação e mais, na palma da mão. Temos entretenimento, redes sociais, conforto, mas ao mesmo tempo, nunca houve, meus irmãos, tantas pessoas em nenhuma outra geração lutando contra a solidão, a ansiedade e o vazio interior. Hoje nós iremos tratar deste assunto porque muitos possuem coisas que gerações passadas jamais imaginaram ter. Imagino que você, assim como eu, vivemos um tempo onde nós não tínhamos acesso a tanta informação, a tanta coisa, mas nós éramos verdadeiramente felizes. Hoje, as pessoas continuam sentindo falta de alguma coisa. Que contraditório, não é? Falta de paz, de propósito, de satisfação, falta de sentir vontade de continuar. Para você que está me ouvindo, talvez você tenha filhos, netos, que estão vivendo essa geração, esse momento atual. Às vezes nós olhamos para eles e pensamos, o quanto vocês têm acesso ao que nós não tivemos, mas ainda assim é como se faltasse um propósito. E a sensação de que nada parece suficiente. Foi exatamente nesse contexto que Davi escreveu o Salmo 63. Vamos observar que ali Davi estava no deserto de Judá. Ele estava longe do conforto, longe do palácio, longe das facilidades, mas surpreendentemente a sua maior necessidade não era água, comida ou proteção. Não era a necessidade básica. A sua maior necessidade era Deus. E por isso ele declara, no primeiro versículo, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne também te deseja, como terra seca e cansada, onde não há água. Olha que maravilha, meus irmãos. Hoje aprenderemos que existe uma sede dentro da nossa alma humana que somente Deus pode satisfazer. Oh glórias, aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 63 e assim diz a gloriosa palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne também te deseja, como terra seca e cansada, onde não há água. Assim te tenho contemplado no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com lábios jubilantes. Quando me lembro de ti na minha cama, e medito em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Na sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma se apega a ti, a tua destra me sustenta.
Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Aqui, meus irmãos, Davi escreve este salmo num período difícil. Continuamos com os salmos de lamento. Ele está no deserto, ele está passando por um deserto. Mas esse deserto exterior revela uma verdade sobre o coração humano. Todos nós enfrentamos desertos. Alguns podem estar passando por um deserto financeiro, uma falta de emprego, esperando algum benefício. Outros estão passando por desertos emocionais e outros espirituais. E muitas vezes nós descobrimos que aquilo que realmente precisamos não é algo material, é a presença de Deus. Existe uma sede, meus irmãos, que nada neste mundo consegue saciar. E Davi declara: a minha alma tem sede de ti, no primeiro versículo. Ele não está falando aqui de uma sede física, ele fala de uma sede espiritual. Uma sede que dinheiro não resolve. Uma sede que sucesso não resolve. E uma sede que relacionamentos não resolvem. Meus irmãos, muitas pessoas estão neste exato momento tentando preencher um vazio espiritual. Vejam bem, vazio espiritual, com coisas temporárias, que somente Deus pode preencher aquilo que Ele mesmo criou. O homem tem tentado, mais do que nunca, do que qualquer outra geração, preencher esse vazio com coisas materiais deste mundo, meus irmãos. Mas por que eles não conseguirão? Porque Deus, o nosso Criador, Ele nos criou para ter um relacionamento com Ele. E existe um espaço dentro da nossa alma humana que foi reservado exclusivamente para Deus. O que significa exclusivo? Que ninguém e nada pode preencher. Meus irmãos, talvez você seja essa pessoa, ou talvez você já se ha deparado, tem dentro da sua família, no trabalho ou no ministério, pessoas que são assim, que têm tudo, mas não estão satisfeitas. Estão sempre buscando mais. Talvez você também já passou por uma experiência ou conhece alguém que tenha passado, que você luta muito por um algo, você almeja aquilo e quando você o tem, você percebe, se dá conta que aquilo não é a razão da sua felicidade. Ontem no Salmo 62, eu falei sobre a questão do dinheiro. Mas o que significa isso, meus irmãos? Que muitas das vezes nós estamos buscando esta felicidade passageira nas coisas materiais e quando nós a conquistamos, vemos que não é realmente aquilo que nós queríamos. E é exatamente isso que o Salmo 63 vem nos falar, desse espaço que é exclusivo para Deus. A presença do Senhor, ela vale mais do que qualquer conquista. A minha pergunta que fica para você nesta manhã é: você já buscou conquistar um algo e quando você o obteve, você sentiu que aquilo não te satisfaz? Que você achava que aquilo era a sua felicidade e quando você o teve, você não se sentiu satisfeito? Ou você está neste momento onde você está buscando e você acredita que realmente é isso que vai te fazer feliz? Davi, ele faz uma declaração impressionante. Olha só, meus irmãos, ele diz: a tua graça é melhor do que a vida. Meu Deus, meus irmãos. Ele não diz que Deus é importante. Vejam bem, há uma grande diferença. Ele diz que Deus é mais valioso do que tudo, incluindo a vida. E isso é verdade, meus irmãos. A tua graça é melhor do que a vida. É mais valioso do que posições, do que bens e do que conquistas. Porque como nós falamos no Salmo 62, tudo isso pode acabar em um piscar de olhos.
A nossa vida é como um sopro, meus irmãos. Hoje, nesse exato momento, você pode estar muito bem em todas as áreas da sua vida. Mas, de repente, um vento pode soprar. Algo pode acontecer na sua vida que pode mudar o cenário completamente. E nós aprendemos no Salmo 62, onde está a sua segurança. Quando Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, todas as outras áreas encontram equilíbrio. Isso é muito sério, meus irmãos. Se todos pudessem entender que se Deus ocupar o primeiro lugar, por isso a palavra nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Todas as outras áreas encontrarão equilíbrio. Quem encontra Deus descobre que aquilo que estava procurando a vida inteira é o mais valioso. É Deus. O verdadeiro avivamento, ele começa na busca pessoal. Davi não espera alguém incentivá-lo. Ele mesmo decide buscar. Olha o que ele diz: eu te busco intensamente. Muitas pessoas querem experimentar mais de Deus. Elas querem ter algo mais. Elas querem os resultados, as respostas. Mas não estão dispostas a buscá-lo de verdade. Sabe por quê? Porque buscar a Deus exige tempo, relacionamento, você tem que investir. E a aplicação prática que fica para mim e para você nesta manhã é: reserve um tempo para Deus, ore, busque-o, leia a palavra, desenvolva uma intimidade com o Senhor. Não existe intimidade com Deus sem tempo dedicado à sua presença. Como você vai conhecer, ter intimidade com Deus, se você não o busca? A presença de Deus é o que nos sustenta nos desertos da vida. E nós sabemos que muitos são os desertos. E a minha pergunta que fica é: você tem subsistido aos desertos sem a presença do Senhor? Você continua passando pelo deserto sem buscar o Senhor? Ou até quando você vai ficar nesse deserto por não buscar a presença do Senhor? Não adianta ficar lutando, buscando em outras coisas, meus irmãos. Nós sabemos, eu imagino que você já ouviu em notícias de pessoas famosas, pessoas que conquistaram tudo, dinheiro, fama, tudo, mas ainda assim se sentem vazias. Esse é o mal dessa geração em que estamos vivendo. Se os irmãos pararem para pensar, eu, por exemplo, nasci em uma cidade pequena, onde nós brincávamos, as crianças, momentos em família, havia respeito pelos adultos, os mais velhos. Não tínhamos tantas coisas. Mas eu falo sempre para os meus filhos, éramos felizes, verdadeiramente. Porque a felicidade, a verdadeira felicidade é a presença do Senhor. E se você voltar atrás, se você que está me ouvindo foi dessa geração, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque tínhamos relacionamentos. É bem verdade que estamos vivendo, como eu falei no início, uma geração onde nós temos acesso a tudo. E isso é bom, meus irmãos. O fato de eu estar aqui falando com você, essas plataformas digitais, o acesso à informação, tudo isso é muito bom. A palavra de Deus vem dizer que no final do tempo, o evangelho seria propagado, e glórias a Deus, se nós soubermos utilizar essas ferramentas para o bem. Mas o que tem ocorrido? O resultado, meus irmãos, de tanto acesso à informação e à tecnologia. Temos perdido o contato físico com as pessoas, os relacionamentos verdadeiros. Muitos têm vários seguidores, likes, milhões de amigos na rede social, mas se encontram só e vazios.
Porque verdadeiros amigos se constroem em relações verdadeiras. Como eu posso dizer que alguém é meu amigo que eu não o conheço? Eu não passo tempo. Faça de Deus o seu melhor amigo. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Volto a repetir, não existe intimidade com Deus sem tempo dedicado à sua presença. O deserto, ele não desapareceu imediatamente na vida de Davi, mas Deus sustentou ele ali. Talvez hoje você esteja vivendo um deserto hoje. Um problema familiar, uma enfermidade, uma crise financeira, uma decepção. Lembre-se, Deus não abandona os seus filhos no deserto. O mesmo Deus que permite esse deserto é o Deus que te sustenta. Mas você precisa continuar adorando ao Senhor e encontrar forças para continuar, mesmo em meio às dificuldades. Olha o que Davi faz. Ele louva, ele declara: os meus lábios te glorificarão. Olha que lindo, meus irmãos. Mais uma vez, Davi vem nos dizer que ele não espera tudo melhorar. Ele adora durante a caminhada. Então, se você está passando por um deserto, não permita que os problemas roubem essa adoração. Louve enquanto você espera, louve enquanto você confia e enquanto você caminha. Nós temos aprendido aqui que a adoração transforma o deserto em um lugar de encontro com Deus. Para você que está me ouvindo hoje pela primeira vez, os irmãos que têm continuamente ouvido este devocional, nós temos aprendido que neste momento em que Davi esteve na caverna, foi onde ele escreveu os seus melhores salmos. E temos aprendido que quando nós estamos no deserto, na caverna, ali onde nós estamos sendo moldados para sair mais fortes. Meus irmãos, Deus, ele é suficiente quando tudo mais falha, porque tudo falha, meus irmãos. Nós podemos perceber que as pessoas hoje em dia, elas vivem decepcionadas. Decepcionadas com tudo, com o sistema, com promessas humanas. Mas Deus continua sendo fiel, mesmo que tudo falhe ao seu redor. Talvez você seja essa pessoa que se está sentindo decepcionada. Você está se amargurando porque as pessoas falharam com você. Talvez você se sinta só. E quando todos vão embora, o único que continua presente é Deus. Quando ninguém entende a sua dor, Ele entende. Faça do Senhor o seu primeiro e melhor amigo. Construa sua vida sobre aquilo que nunca muda. Aquele que nunca muda. A presença de Deus. Porque quem tem Deus como sua maior riqueza nunca será verdadeiramente pobre. Falamos no Salmo 62. Os bens materiais, o conforto é bom desde que o seu coração não esteja neles. A satisfação da nossa alma está verdadeiramente em Deus. Davi encerra este salmo dizendo: a minha alma ficará satisfeita. Observem, não é uma satisfação superficial, é uma satisfação profunda, uma paz que não depende das circunstâncias, uma alegria que não depende das notícias e uma esperança, fé que não depende do amanhã. Somente Deus pode dar descanso àquilo que o mundo deixa inquieto. E como o mundo está inquieto, meus irmãos? São muitas vozes, muitas notícias. Nós aprendemos na série Discernindo a Voz de Deus muito acerca disso. São muitas vozes, são muitas inquietações, má notícias. A palavra nos diz: no mundo jaz o maligno, não vai melhorar. Essa é a notícia que eu tenho para você nesta manhã. O mundo não vai melhorar. Jesus nos advertiu: neste mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E em mim sois mais que vencedores. Aqui está a chave, meus irmãos. Buscar a presença do Senhor e não se enfocar no mundo, no que Ele pode te oferecer. A palavra nos fala acerca de temperança. Como assim, missionária? Saber equilibrar, balancear. Não é que as redes sociais, o acesso à informação é ruim. Não. É o que você faz com ele. É se você torna isso o foco, o centro da sua vida. E a pergunta que fica nesta manhã para mim e para você é: o que tem sido o foco da sua vida? Quem tem preenchido esse espaço? Ou melhor, se você se encontra vazio, reflita o que você tanto buscou, o que você achou que preencheria esse espaço, que somente Deus criou, exclusivamente para Ele. Não importa se as vozes da humanidade te dizem o contrário, que você pode ser livre, ser e fazer o que você quiser e bem entender. Sim, Deus criou o homem com livre arbítrio. De tal maneira nós não seríamos seres humanos, seríamos robôs. Mas Deus nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento, que nós o busquemos de espírito em verdade, com o nosso coração. Ele constantemente me chama e te chama para estar próximo a Ele. Ele nos criou, meus irmãos. E esse espaço, nada e ninguém vai preencher. Nesta manhã, se você está buscando preencher esse espaço, se você se sente vazio, se você já conquistou tudo o que você queria e ainda assim falta algo, ou se você conquista algo, mas nunca está satisfeito, reflita neste salmo de Davi. A minha alma tem sede de ti. Essa sede só uma água sacia, a água da vida, como Jesus falou para aquela mulher samaritana. Se beber dessa água, nunca mais terá sede. Oh, glórias! Aleluia, Jesus! Essa é a meditação que fica para mim e para você nesta manhã. Agora, neste momento, eu te convido a orar. Se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Aqueles que não puderem, em espírito, estamos em concordância. Amém, meus irmãos? Oh, glórias! Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, é no nome do teu santo Filho amado Jesus que eu me coloco diante da tua presença, Senhor. Deus, agradecendo por mais esta semana, agradecendo por mais este dia, da qual o Senhor aprove e permitiu que estivéssemos aqui. Obrigada, Senhor. Deus, nós estamos vivendo neste mundo cheio de distrações, mas a nossa alma continua precisando de Ti. Muitos estão buscando, Senhor, satisfação em coisa passageira, Pai. Mas nós reconhecemos que somente a Tua presença pode preencher o vazio dos nossos corações. Muitos, meu Deus, pensam que as coisas materiais vão preencher este vazio, Senhor. Meu Deus, tira essa venda dos olhos, essa escama, meu Pai, do Teu povo, que tem buscado tudo menos a Tua presença. Senhor, desperta o Teu povo, desperta em nós uma sede de Ti. Ajuda-nos a buscar a Tua presença acima de todas as coisas e sustenta-nos no deserto da vida. Renova a fé do Teu povo que está passando neste exato momento por desertos, que se sentem vazios, rodeado de pessoas, mas vazio interiormente. Renova, Pai, a fé deles e faz, Senhor, experimentar a alegria, a verdadeira alegria e a satisfação que só podem ser encontrados em Ti, Pai. Meu Deus, muitos que estão me ouvindo agora têm buscado tudo, Pai. Muitos, meu Deus, pensavam que as coisas materiais iriam satisfazer e agora se encontram assim, vazios, decepcionados, abalados, se sentindo traído porque o homem falha, meu Deus. Mas só o Senhor permanece fiel. Deus, em nome de Jesus, e a oração que eu te faço nesta manhã, visita cada um
que está me ouvindo agora. Visita corações, visita famílias, restaura lares, restaura coração, traz a força do teu povo. Meu Deus, preenche esse vazio, desperta o teu povo para te buscar verdadeiramente e entender que a nossa alegria vem do Senhor, que o mundo pode estar caindo, meu Deus, mas que nós permanecemos firmes porque nós temos a tua presença, Senhor, e que nada neste mundo, Pai, nada, Senhor, substitui o espaço que o Senhor criou exclusivamente para ti, dentro das nossas vidas, Senhor. Até quando esta humanidade vai continuar, Senhor, ignorando que existe um Deus, um Criador, Pai. E por isso, Senhor, as evidências no mundo estão aí. As pessoas estão se destruindo, meu Deus, porque estão te ignorando, porque continuam vivendo, Senhor, como se eu não existisse, Pai. Deus, desperta o teu povo e tem misericórdia, Senhor. Nesta manhã, Pai, a oração que eu te faço, visita cada um que está me ouvindo. E mostra, Pai, que sem ti nós não somos nada. Porque o Senhor, Pai, é a fonte da água viva, é a água que sacia. A videira, Senhor, nós somos os galhos, Pai, sem ti, a parte de ti, não fazemos nada e não somos nada, Senhor. Somos pó, Pai. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Oh, glórias. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com amigos, com familiares, ou alguém que o Senhor tocou o seu coração nesta manhã, que está vivendo assim, vazio, que possui tudo, mas não tem felicidade. A alegria do Senhor. Amém? A minha oração é que este devocional tenha tocado o seu coração. E que em nome de Jesus, a partir de hoje, você decida buscar a verdadeira água, a única que sacia a sua sede. Amém? Que Deus abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. E amanhã nós retornaremos com mais um devocional, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.